Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 17, que estamos estudando hoje, do versículo 14 em diante. Uma história bem conhecida, mas como eu digo, eu não estou aqui para contar a história para você, entenda? É a revelação. A história é conhecida, mas as revelações são tremendas, que Deus há de nos dar, há de falar ao nosso coração. Então, pare para ouvir a voz da palavra de Deus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Bem, aqui o pessoal não vai interpretações, que pelo que eles entendem, a maioria dos estudiosos, intérpretes, pastores, pregadores, eles dizem assim, é como se fosse um epilético ele, mas não é para esse ponto. Por quê? Lunático, já ouvi alguém falar assim, fulano é de lua, não é? Quer dizer, fulano não é dono de si mesmo, parece que ele não mostra ser, tem umas variações. E o que você entende aqui? Ele não era dono de si mesmo. Por quê? Jogavam ele na água e no fogo. Ninguém faz isso por si mesmo, não é verdade? Quer dizer, ele não era dono, é o caso de muita gente. Uma pessoa que está no alcoolismo, ela não é dona de si mesma. Eu tenho explicado que eu conheço bem. Eu dizia, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. E não parava, irmão. As drogas é a mesma coisa e a prostituição é a mesma coisa, qualquer que for a ação do diabo. A liberdade vem quando a pessoa tem um encontro com Cristo ou é alcançada pela oração de alguém. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse homem não era dono de si mesmo, esse jovem, né? E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Por que eles não puderam? Jesus vai falar para nós. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Nós não temos que inventar história. Nós temos que olhar para Jesus. Não precisa ler, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, olhe como é que Jesus agia. Então, a simplicidade. Eu comparei com uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, vesícula. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falar sobre isso? Não tem um tratamento, uma cirurgia para tirar as pedras, não, é para tirar a vesícula, não tem outro jeito. Entendo? Os médicos, não sou médico, mas eles falam dessa maneira. É uma infecção muito grande na apêndice. Não tem jeito, é cirúrgico, tem que tirar a apêndice fora. Então, a mesma coisa, tem situação, não adianta fazer outra oração. Não, você ofende a pessoa, mas tem que fazer a oração que Jesus mandou. E Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Vocês já ouviram várias vezes, então, constantemente eu conto aqui, da senhora que orava pelo filho que era viciada em drogas. Todos os dias ela orava. Jesus, tira o vício do filho da tua serva, tira esse demônio. Ela sabia que era um demônio. Não funcionava. Todo dia tinha uma briga em casa, o pai com o filho. Aí ela estava na igreja e eu disse, olha, Jesus não expulsa demônios. Ela regalou os olhos pensando, isso é uma heresia, um falso ensinamento. Eu disse, calma. Preste atenção no que a Bíblia diz. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, não é Jesus que expulsa o demônio, é quem crê no nome dele. Esse pastor, eu entendi na hora. A ficha caiu, eu orei, disse, o demônio do vício, o negócio é comigo, você vai sair do meu filho em nome de Jesus. No mesmo dia o garoto me pediu ajuda, foi para casa de um parente, passou uns dias, voltou. Ela contando naquela época, estou falando uns 30 anos atrás. Ela disse, pastor Jaime, todos os dias ele se drogava, tem 3 meses que ele não se droga. Você entende? Não temos que fazer, senão somos incrédulos. A Bíblia, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós seremos ninguém, seremos perversos, porque nós temos o entendimento, ou seja, temos a lição dele, ou a instrução dele, e não queremos seguir, porque ouvimos alguém orar que é bonitinho, como uma pessoa ora, ouvimos alguém dizer, não, esse negócio de demônio não existe, você já deve ter cansado de ouvir. Eu estava lembrando hoje uma experiência, e até com a Jucimara, que é a câmera aqui, mas ela é da escolinha, ela que é a escolinha da igreja, e nós estávamos lembrando de um fato. Um rapaz que trabalha, nós conhecemos a família toda, boa parte da família há algum tempo, e ele estava muito perturbado na época, com depressão, pensando em se matar. Esse tem mais de uns 20 anos atrás. Aí, vai escutando, o escritório da igreja nessa época era lá na frente, estava eu, mais alguns irmãos, e um pastor comigo,
E ele pediu a oração, contou o drama dele. Aí eu orei, quando eu orei, manifestou o demônio. O demônio manifestou falando inglês, pessoal. Mas o rapaz que me auxiliava, o pastor, ele era professor de inglês, estudando idiomas, vários lugares. Esse pastor é um inglês jamaicano que ele está falando. Aí o demônio falava uma coisa, o pastor ia interpretar. Eu falei, não, irmão, você não vai ser intérprete de demônio, não. Eu disse, demônio, eu lhe proíbo de falar em português, em inglês, você vai falar em português. Demônio bem zombador, ficou assim, já viu Dançando na Chuva? Pega o Dançando na Chuva, você vai ver na internet. Mas igualzinho, Dançando na Chuva, começou Dançando na Chuva assim. Eu disse, demônio, eu lhe proibi, não, eu disse, para. E aí ele já com a voz distorcida falou assim, você me proibiu falar, não cantar. Eu disse, demônio, para de palhaçada, é falar, cantar aqui é só em português. E repreendi e mandei o demônio embora. Agora, esses dias eu tive notícia dele, até hoje ele está vivo, esse rapaz. Mas o que eu quero falar? Conversa com ele, fala com ele em inglês. Ele não fala nada de inglês. Trabalhava na obra aqui conosco, era pintor, entende? Um rapaz que não estudou nunca inglês na vida dele, não estudou. E falar, o que é isso? Cadê alguém para explicar aí? Como é que ele fala inglês? Entenda bem. Com um sotaque jamaicano ainda. Ah, é espírito de alguém. Não, é demônio querendo enganar, irmão. E se você não está ligado com Deus, você não expulsa o demônio. Não expulsa, tem que fazer como ele. E ele dava. Aí mandei aquele demônio da depressão embora, do suicídio, entenda? Aí ele me contou, ele foi criado por uma família que todos foram envolvidos com feitiçaria, negócio de terreiro, mesmo de cheiro. E mandamos embora. Quer dizer, aí eu quero alguém explicar, e algum sabe, como é que ele conseguia? Ah, não, porque não tem explicação, irmão. É um espírito maligno que expulsamos em nome de Jesus. Então, Jesus mostrou para eles que foi tão simples. E falou, repreendeu o demônio que saiu, diz a Bíblia. E desde aquela hora o menino sarou. Mas não é a nossa mensagem ainda, não é? Não. A mensagem chega agora. O quê? Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular. Aqui que está a mensagem. Nós temos que nos aproximar de Jesus em particular. Nós temos que ficar a sós com o Senhor. Por quê? Eles perguntaram o que em particular? Por que não podemos nós expulsá-lo? Talvez porque eu não estou conseguindo a minha cura. O Senhor precisa de sabedoria. Deus precisa de inteligência espiritual. Eu estou estudando esses dias algumas orações do apóstolo Paulo. Eu falo já delas, mas deixa eu ficar mais nesse entendimento aqui. Aqui no capítulo 17, no versículo 1, diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Não precisa sair daqui não. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, Jesus disse assim, 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. É coisa séria, pessoal. Ali não tem meio, eu sou um ator, represento bem, entenda bem, aqui eu oro, quando eu oro, chego a contorcer, né? Mas rapaz, esse cara é espiritual, né? Aí choram, tem gente que chora, irmão. Né? Chora assim, rapaz, esse cara é espiritual, que nasceu um ator, irmão. Se me colocar na igreja católica, eu chego lá em nome de Padre, de Rio, do Espírito Santo, eu faço também. Me botar no terreiro, eu faço igualzinho feiticeiro. Me colocar numa escola, entenda bem, então eu sou um ator. Por quê? Porque quando eu saio daqui, eu não pratico isso aí, porque ali, só você e Deus, aí não tem brincadeira não. Irmão. Ou você fala com Deus ou não fala, irmão. Porque Deus é santo. Você não vai chegar perto dele sem santidade. Você tem que chegar e dizer, Deus, primeira coisa, você vem, Jesus, tem misericórdia de mim. Isaías, o profeta, quando encontrou-se com o Senhor, disse, ai de mim, que sou um homem pecador, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo, e meus olhos viram o Senhor. Ali você tem que abrir o coração. Mas Jesus, você sabe, você nem consegue orar, já vai pedindo perdão. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, o Senhor sabe tudo a meu respeito, tudo, eu preciso da tua graça, tudo da tua misericórdia. Aí você abre o coração e fala para Deus, eu quero ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, eu quero ser uma esposa de verdade, ou um marido de verdade, ou pai, ou mãe, seja quem for, quero ser um cristão, quero ser uma testemunha do Senhor, quero santidade mesmo na minha vida. Quando eu falei as orações de Paulo, porque Paulo falou uma coisa importante, Efésios 1,17, veja comigo.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Um pregador que já está na glória hoje, Reagan, ele orava e disse que pegava as orações de Paulo, isso é uma instrução que serve para nós. Ele disse que ele colocava para ele as orações, fazia para ele. Aprenda a orar com a palavra de Deus. Pega essa visão, ore com a palavra de Deus. Nós somos muito limitados. A palavra de Deus dá esses modelos de oração para nós, entende? É como uma pessoa aqui no mundo jurídico, então, às vezes, não tem aqueles modelos de petição. Claro, você não vai pegar todo, alguma coisa você faz, mas aquilo é um modelo para você. Aquilo é modelo de oração, só que aquilo é inspirado pelo Senhor. Quando eu ouço, eu gosto muito de lembrar essas brincadeiras na internet, mais sadias, que a pessoa diz assim, eu não creio na Bíblia, porque foi o homem que escreveu. E uma pessoa muito sábia disse, claro, seria o cachorro? Quem escreveu o cavalo? O papagaio? Ele só imita, ele não fala, e muito menos escreve. Então, dá para você entender isso? Não existe esse negócio. Claro, aí os pregadores costumam usar esse termo. Deus falou através de Paulo. Deus falou através de Davi. Então, Deus nos ensina através de Paulo. Aí, qual é a oração? Meu Deus, de meu Senhor Jesus, posso usar isso? Pai da glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu preciso, Deus. Eu preciso do conhecimento do Senhor. Paulo vai falar um pouco mais claro ainda em Colossenses 1,9, carta aos Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então eu devo orar, você deve orar, Deus me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero conhecer totalmente a sua vontade. Aí ele vai explicar no 10, para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você pode orar por você, pode orar pelo seu marido ou pela sua esposa, seu filho, que foi até da igreja, talvez até veio com você, talvez até te trouxe para a igreja, mas ele não ficou. Então você tem que pedir, talvez influenciado por um pseudo apologético, né, se esfriou na fé, ou se afastou porque será alguma coisa lá fora, ou até escândalo dentro da própria igreja. Em vez de ele olhar para Jesus, olhou para o pastor e o pastor caiu, ele caiu junto com o pastor, entende? Não tem que olhar para o homem. O homem está no púlpito hoje, mas ele não está, irmão. Eu, por favor, não estou falando alusão a ninguém, mas com anos no evangelho eu coloquei isso no coração, não vou olhar para ninguém, vou olhar para Jesus. O homem cai, eu vou cair também? Não, caiu, Deus tem misericórdia dele, que ele se levante, se arrependa. Nós temos que fazer essa oração por alguém que já teve. Deus, abra os olhos, dê para ele, Senhor. Dê para ele o quê? Volta no 9, por favor. Ele diz, dê para ele o conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque que te conheça verdadeiramente. São essas orações que devemos de fazer, estão na Bíblia. Até um pregador falou que ele pode ter usado um pouquinho de ironia, né? Quando ele disse, não fica só, sai capeta, toda hora sai capeta. Claro que tem que mandar embora mesmo, mas nós temos que ter essas orações, essas conversas em particular com Deus. Precisamos de frequentar o altar. Aí nós vamos crescer. Vamos voltar aqui em Mateus. Aí Jesus vai explicar. Aí Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, a fé vem por ouvir e ouvir pela... A fé de vocês não está crescendo. E ele diz mais, em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O nosso versículo agora. Mas esta casta quer dizer tipo, espécie de demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração, veja que eles estavam orando, os três, estavam com Jesus, os outros não estavam, não conseguiram expulsar, não conseguiram fazer a obra. Tem que orar, tem que buscar, tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Eu não tenho tempo, eu devia tirar um tempo. Eu estou falando passar o dia todo, 5 minutos, 10 minutos, começa com pouco, daqui a pouco você vai ganhar mais prazer na oração. Eu tenho chamado a atenção da igreja, de pregadores, eu falo, por exemplo, puxa, nós estamos aí em épocas, entende, esse ano tem Copa do Mundo. Tudo bem, época da Copa do Mundo, nós paramos mais diante da televisão por causa do esporte. Afinal de contas, todo mundo torce pelo mesmo time, né? Todo mundo torce
pelo Brasil, é normal, né? Mas outra coisa, a pessoa fica 1h30, 2 horas, assistindo uma partida de futebol. Por favor, não me ache fanático, não é errado. Mas quantas vezes você ficou 2 horas com Jesus? Eu não tenho tempo, devia tirar, porque o futebol está sendo mais Deus do que Deus para você. Por favor, não é errado. Errado é você não ter tempo para o Senhor, não devia achar. Buscar um tempo, equacionar o seu tempo, vai ter 5, 10, vai ser do seu 15 minutos, meu devocional. Pega, não tem aquele livro das estações, todo dia ele vai pôr uma mensagem, vai e estuda, na internet está lá todo dia uma mensagem. E meditar, e Deus, sobre essa palavra eu oro agora. E apresente as suas necessidades, você vai ver que vai sobrar mais tempo. Pode ter a certeza, porque é dando. Você deu um tempo para Deus, deu mais tempo para você, irmão. Você vai ver que vai sobrar tempo para você. Só você buscar de Deus, querer de Deus. Aí ele falou em jejum. Mas por que jejum? Os homens disseram, Jesus. Os discípulos de João Batista jejuam. Olha, os fariseus também jejuam. E os teus discípulos não jejuam? Claro, Jesus disse, o noivo está com eles. Chegará tempo que o noivo vai ser tirado e jejuarão. É quando nós sentimos que parece que estamos desligados, sozinhos. Quando você sente, está ficando muito irritado, muito nervoso, entenda bem, explodindo facilmente, se magoando facilmente, ou se irritando facilmente, a carne está prevalecendo. Aí você tem que quebrar a carne. Eu falei, puxa, eu faço esse ano 64, estou com 63 anos, mas não vou orar, jejuar bastante. Pastor Carlos é nosso responsável de Jundiaí, líder da região, marido da pastora Thaís, do MQV. E ele falou que ela estava lembrando que um dia ele ligou para ela e falou assim, ele estava comigo aqui uns 10 anos atrás, ele trabalhou como auxiliar aqui meu. E ele falou assim, o pastor já não está no segundo dia, terceiro dia de jejum. Hoje não está, irmão, porque o metabolismo muda, o corpo muda com o tempo. Não é verdade? Você não pode chegar agora, não dá. Eu já jejuo um período, já fico meio fraquinho. Tem que vigiar mais, quer dizer, muda, o organismo da pessoa muda, não dá mais. Mas aí o que eu faço? Jejuo uma parte, naquela hora, aquela parte, Senhor, preciso de Ti, tenho que vencer a mim mesmo, e você faz o jejum. Pega essa mensagem. Não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Fique a sós com Ele, peça para Ele, pode ter, fique em particular. Em particular você pergunta, Jesus, eu não estou conseguindo, me ensina. Eles perguntaram em particular e Jesus os ensinou. Ele vai ensinar para você.